Olá, eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. Hoje nós viemos até a Gonzaga Imóveis para bater um papo com o Guilherme Gonzaga, que é sócio-diretor da marca. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, tudo certo? Tudo certo, obrigada por nos receber. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças da Gonzaga. É uma imobiliária tradicional com mais de 70 anos e vocês estão passando por um processo de inovação e se tornaram uma asa service. Conta pra gente como que funciona esse modelo de negócios. Então, primeiro, obrigado pelo espaço, para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, né? A Gonzaga, nos últimos anos, a gente vem se organizando muito para a gente tentar entregar cada vez mais eficiência e mais qualidade para o nosso cliente. Sim. E a nossa estratégia de crescimento sempre foi a penetração do mercado. Certo. Então, entregar mais qualidade, entregar mais eficiência para tentar conquistar uma fatia maior do mercado. Perfeito. E quando a gente olha para a penetração do mercado, a gente sempre tenta ser melhor que o nosso concorrente para conquistar, né, essa fatia do mercado. E no ano passado, quando a gente parou com o nosso grupo de líderes ali para entender para onde que a gente queria crescer como empresa, a gente viu a oportunidade de olhar para esses novos mercados, para a nova economia, e a gente viu que a gente tinha muita oportunidade de a gente, em novos mercados, em novos produtos, entregar valor e entregar uma real relevância e importância para o nosso cliente. E foi aí que a gente viu que dentro da jornada de busca por morar ou dentro da jornada da busca por imóvel, a gente conseguiria ser importante, ser relevante para o nosso cliente em vários pontos dessa jornada. Perfeito. E foi assim que a gente resolveu se tornar uma imobiliária as a service. E você acredita, Guilherme, que vocês têm conseguido agregar esse valor para o cliente? Sim, a gente entende. Quando a gente começou a olhar para as novas operações da Gonzaga, a gente buscou sempre realmente fazer operações que de alguma forma resolvesse alguma dor do mercado, né? Sim. Então, assim, quando a gente começou a pensar o que a gente ia fazer, a gente tem um grupo de líderes que é bastante criativo, então vieram muitas ideias, né? E para que a gente não perdesse a mão nessas ideias, a gente se preocupou muito com o que a gente já entregou de valor para o nosso cliente, que é a nossa locação tradicional. São 70 anos de história e a gente não poderia, de alguma forma, estragar alguma coisa que a gente já fez, né? Então, quando a gente olhou para isso, a gente chegou a algumas premissas que nos fizeram pensar se os negócios seriam importantes para a gente, se a gente entraria nessas operações ou não. Certo. E essas três premissas eram a gente realmente entregar valor para o nosso cliente, se fosse que a gente atendesse uma dor do mercado, né, a primeira premissa. A segunda, que a gente fosse uma operação que rentabilizasse para a empresa como um todo. E a terceira premissa é que a gente conseguisse, de alguma forma, com os novos serviços, fomentar a nossa carteira tradicional de locação, que é a nossa base. Sim. Quando a gente olhou para essas três premissas, a gente encontrou uma base sólida ali para que a gente pudesse criar coisas que fossem entregar valor para o cliente e que fosse uma construção, uma evolução assim com qualidade, uma evolução com equilíbrio, assim, para que a gente não perdesse a mão no que a gente estivesse fazendo. Certo. E assim a gente acredita que a gente consegue entregar realmente valor em tudo que a gente está se propondo a fazer como serviço. E como você comentou, a Gonzaga ela se tornou uma referência aí no mercado de locações e vocês se tornaram também um benchmark, sendo exemplo aí para mais de 70 imobiliárias do Brasil. Como que funciona esse processo? Como que elas vêm até vocês e conhecem aí a estrutura da Gonzaga? Então, nessa fase anterior da gente buscar se organizar muito do que a gente já estava predisposto a fazer, que é a locação tradicional, em algum momento a gente parou para olhar para dentro de casa e a gente viu que tinha algumas coisas que a gente precisava melhorar. Então a gente tinha processos que a gente precisava organizar melhor, a gente tinha indicadores que a gente precisava revisar para ver se a gente estava realmente entregando uma qualidade boa para o nosso cliente. Sim. E nessa busca a gente criou duas áreas dentro da empresa que são muito importantes hoje para a gente, são dois pilares fortes dentro da Gonzaga, que é a área de gestão corporativa, que é uma área responsável pela organização de todos os processos da empresa. Então, normalmente as empresas, quando elas buscam organizar os processos internos, elas buscam uma consultoria terceirizada. Sim. E como os negócios de locação eles são muito inerentes do nosso negócio, é muito difícil uma empresa que já fez processos em multinacionais, que já fez processos em indústria, entender o nosso negócio,
a gente viu que com uma consultoria terceiriada a gente não conseguiria. Então a gente resolveu criar o nosso próprio setor de gestão corporativa. Perfeito. Então, a partir daí a gente revisou todos os processos da empresa, a gente revisou todos os indicadores. Então esse setor hoje, não é comum você ter um setor dentro desse em imobiliária, em uma empresa prestadora de serviços. É muito comum em empresas de produtos, né? Sim. Então isso fez com que a gente trouxesse o controle de qualidade de produtos para o ramo de serviços. Então, hoje, todos os processos são controlados, são auditados e são revisados por essa área, e eles cuidam também da nossa parte de saque, de qualidade e de atendimento para o nosso cliente. Então, um cliente que tem alguma demanda para resolver com a Gonzaga, seja no Reclame Aqui, seja no Google Meu Negócio, seja nas nossas redes sociais, é essa área que atende esse cliente e dá a mão para ele e só larga depois que o problema está resolvido. Perfeito. E junto com outro setor, que é o setor de inteligência e performance, a gente conseguiu entregar dados relevantes. A gente trabalha muito em cima de dados hoje. Sim. Então, o que era a nossa antiga TI, que tinha só uma pessoa aqui dentro e tinha uma empresa terceirizada que fazia TI, virou nosso escritório de inteligência e performance. Então, essas duas áreas juntas, elas dão muito suporte para todas as áreas da empresa, criando dashboards, com Power BI, com toda a inteligência do escritório de inteligência e performance, a gente consegue dar muito suporte para todas as áreas da empresa. Sim. E quando a gente fez isso, a gente conseguiu reestruturar a nossa empresa como um todo. E isso começou a ser muito comentado, né, no Brasil. E muitas empresas começaram a nos buscar para entender como que a Gonzaga estava fazendo uma gestão eficiente de locação. Entender o processo. Isso. E no ano passado a gente recebeu a visita de mais de 70 imobiliárias. A gente palestrou em alguns eventos do mercado falando como que a gente estava fazendo isso aqui dentro. E isso tem sido muito legal para a gente. A gente como empresa, a gente é totalmente aberto a troca de ideias com outras empresas do segmento, porque as duas empresas sempre evoluem nessa troca de ideias. Sempre agrega valor. Toda semana a gente está recebendo gente aí e isso é muito bom sempre, sabe? Perfeito. E para atingir, como você falou, todos esses processos do morar, né, todos os processos do imóvel, vocês criaram algumas spin-offs, alguns braços. Fala um pouquinho para a gente sobre a Gonzaga Locações, sobre a Gonzaga Home Invest e sobre a Gonzaga Stay. Então, assim, dentro do ramo de locações, a gente tem algumas operações para entregar valor para esses clientes. Então, a nossa locação tradicional, que tem um histórico aí de 70 anos, sim, continua do jeito que está, cada vez mais organizada. E olhando para o mercado de locação, existe uma tendência muito grande hoje para as locações por temporada, os conhecidos como short stays, né? Então, sim, aí nasceu a operação da Gonzaga Stays. A Gonzaga Stays, ela nasce esse ano com a ideia da gente atender esse cliente que sempre nos buscou e a gente não pôde atender, que queria uma locação por diária ou uma locação semanal. Então hoje a Gonzaga consegue fazer locação por dia, por semana, por mês e por 30 meses, que é a locação tradicional. Várias então, modalidades. A gente atende o locatário nessa dor dele e também a gente atende o proprietário e as incorporadoras, porque estão sendo lançados muitos imóveis no formato compacto, que cabe totalmente na locação por temporada. E uma dor das incorporadoras é não ter uma empresa de referência para indicar para que esse cliente seja bem recebido, esse proprietário, e volte a comprar com eles novamente, né? Então, a Gonzaga, a gente uniu a tradição de 70 anos de um cuidado com o proprietário com esse novo mercado de relacionamento com hóspedes, né? Sim. Então, a gente uniu essa experiência com uma operação de short stay e daí surgiu a Gonzaga Stays para atender essa dor do proprietário, que quer uma rentabilidade na locação por temporada, e do locatário, que muitas vezes vem para Curitiba ou para turismo, ou para um tratamento hospitalar, que vai ficar aqui uma semana, ou para uma viagem a negócios. A gente consegue atender todos esses clientes de forma eficiente. Então, a Gonzaga Stays, ela é assim. Dentro da locação ainda, a gente tem a Gonzaga Créditos. A Gonzaga Créditos, ela é a nossa operação que dentro dela a gente tem a nossa própria garantidora. Sim. Então, hoje, se vai alocar um imóvel na Gonzaga, você pode alocar ou por seguro-fiança, ou pelo fiador tradicional, ou pela nossa garantidora. Hoje, a nossa própria garantidora, 30% das locações do mês
elas são feitas através da nossa garantidora. Perfeito. Dentro da Gonzaga Créditos ainda a gente tem um fundo imobiliário de adiantamento de recebíveis. Então, a gente, hoje o proprietário da Gonzaga, quando ele tem o imóvel dele locado, ele pode optar por adiantar metade do contrato dele de locação. E ele pode usar esse dinheiro para investir num próximo imóvel ou para uma reforma de outro imóvel que ele tenha. Sim. Então, são produtos que a gente tem dentro da Gonzaga Créditos. Perfeito. E dentro da alocação ainda, a gente tem a Gonzaga Energy, que é a nossa operação de geração de energia distribuída. Sim, que hoje é um assunto que está... um assunto do momento, as pessoas estão super preocupadas com energia renovável. Por que vocês decidiram entrar nesse setor de energia? Então, o Brasil hoje, eu acho que é o principal país em produção de energia limpa, né? Sim. Mesmo sendo o principal país em produção de energia limpa, existem alguns desafios nesse mercado de energia limpa, que é a infraestrutura. Sim. E o investimento para a produção dessa energia e a distribuição até o consumidor final, né? E olhando para isso, olhando também para a nossa carteira, para os nossos clientes, a gente parou para olhar e pensar o quanto que é consumido de energia diariamente dentro de todos esses imóveis. Sim. Né? E olhando para isso, a gente entendeu que a gente podia unir essa ponte da geração de energia com o consumidor final e através de uma operação de cooperativa de energia, a gente compra energia das usinas de energia limpa e entrega uma energia renovável com economia, com custo menor para o nosso cliente lá na ponta. Então, hoje, a Gonzaga Energy, ela tem a capacidade de atender toda a nossa carteira e a gente consegue entregar para a nossa carteira, no final do ano, mais de R$1 milhão de economia de energia. Sim. Então, aí a gente vê que quando a gente olhou para isso, a gente viu que a gente conseguiria, com essa operação também, entregar muito valor para o nosso cliente. Então, a gente tem orgulho de dizer que a gente é a primeira imobiliária do Brasil a atuar no ramo de geração distribuída de energia. Legal. Então, a Gonzaga Energy surgiu nisso. E tem as empresas relacionadas a vendas, né? Sim. Então, as nossas operações relacionadas a vendas, a nossa vendas hoje, ela trabalha como Gonzaga Home e Gonzaga Invest. Sim. Então, a Gonzaga Home é a nossa empresa de venda para moradia, a Gonzaga Invest de venda para investidores. Quando a gente resolveu pensar em transformar a nossa área de vendas, a gente quis buscar uma vendas que vendesse com inteligência. Então, a gente tem uma base de dados de mais de 10 mil clientes, entre proprietários e inquilinos, na alocação tradicional. Sim. E a base de dados da alocação por temporada ela é aberta para o mercado. Então, através desses dados, a gente consegue entregar para o cliente que quer comprar para morar ou que quer comprar para investir o melhor imóvel dentro do que ele está buscando. Então, é assim que funciona a nossa vendas hoje. E a gente não quis parar no momento que o cliente assina o contrato e a gente recebe a nossa comissão de vendas. Sim. Então, a gente montou a Gonzaga Design. Então, hoje, uma dor do cliente que compra o lançamento é que ele recebe o imóvel cru, né? Sim. E essa pessoa, se ela comprou para investir, muitas vezes tem a profissão dele, ele é um advogado, ele é um médico. Não tem tempo nem conhecimento de atuar nessa área. E muitas vezes ele acaba ficando com um orçamento caro para fazer a decoração, a mobília desse imóvel. Sim. E levando muito mais tempo no imóvel que teria que ser para ele para rentabilidade, para trazer rentabilidade. Então, a gente tem a nossa arquiteta interna que faz o projeto e através dos nossos parceiros a gente consegue entregar um imóvel pronto para ele entrar com um preço muito menor desse projeto e com uma entrega muito mais rápida. Então, o Gonzaga Design dá para isso. E a gente resolveu também atuar no ramo de mudanças. Então, sim, através de alguns parceiros nossos, a gente faz uma mudança com a qualidade da Gonzaga, porque de nada ia adiantar a gente vender bem, a gente entregar o imóvel decorado do jeito que ele queria, sendo que ele fosse se estressar na hora da mudança. Então, pensando em todas as etapas da moradia. A gente vê que a gente, como empresa, a gente consegue entregar valor, entregar qualidade para o cliente em todos esses pontos e ajudar ele nesses momentos, né? A Gonzaga tem 200 funcionários, mais de 120 mulheres nesse time, e vocês acabaram de ganhar um prêmio, né, que é o Great Place to Work. Como que foi receber esse prêmio? O Great Place to Work é um certificado Sim, que recebem as empresas que são consideradas empresas boas para se trabalhar no mundo, né? Sim. Então,
A gente, na Gonzaga, a gente tem a sorte de ter pessoas tão apaixonadas pelo nosso negócio como a gente em todas as áreas. Isso sempre foi muito nítido para a gente, sabe? E a gente recebe visita de muitas pessoas, muitas empresas que conhecem empresas a nível nacional, até fora do Brasil. E um comentário que a gente sempre recebe é que poucas vezes eu vi uma empresa com um engajamento tão grande, com um senso de pertencimento tão grande pela equipe, né? Sim. Então, a gente sempre soube que a gente era Great Place to Work. E a gente resolveu buscar esse certificado porque é algo que mostra para o mercado o quanto realmente aquilo que acontece aqui dentro é real. É uma empresa que certifica diante de vários critérios, uma empresa que é muito boa para trabalhar. Certo. Então, para a gente ter um orgulho de ser Great Place to Work. Hoje a gente busca para estar entre as melhores 10 certificados, e eu acho que a gente consegue, porque um propósito muito grande que a gente tem como empresa é ter pessoas trabalhando bem, trabalhando felizes aqui dentro. Sim. Né? E numa busca assim por ressignificar o trabalho, né, para que o trabalho não seja um peso, para que a pessoa ame o que ela faça, a gente sempre buscou esse ambiente humanizado dentro da empresa. Sim. Então, mesmo que você esteja tirando um xerox de um documento, que você esteja atendendo um cliente que está com uma demanda de problema, ou que você esteja fechando o negócio do sonho do cliente, a gente quer fazer todas essas etapas da melhor forma possível. E a gente consegue isso com o nosso time. Então, por isso que a gente é Great Place to Work. Parabéns, obrigada pela entrevista e sucesso aí para Gonzaga nessa nova fase. Muito obrigado. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixa aqui embaixo sugestões de temas para as próximas entrevistas. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.